Jesus, o Deus encarnado. O Deus encarnado era um homem que bebia vinho, que assava peixe, que colhia figos, que tocava leprosos, que cuspia na terra e fazia lodo, que colocava a mão no prato de molho, que deixava uma mulher massagear-lhe os pés, que deixava um homem recostar-se no seu peito, que sentia medo, dor, sangrava e podia morrer. Nossa satânica fantasia como cristãos é passarmos pelo mundo à margem de todas essas coisas, desencarnados como fantasmas, vivendo momentos de espiritualidade em número suficiente para redimir os constrangimentos que nos impingem o corpo e os sentidos. Não queremos de modo algum enfrentar o terrível embaraço de que somos feitos de carne e osso, pois a carne é embaraçosa. Vivermos constantemente sujeitos à doença, à fome, à dor, à solidão, ao ciclo digestivo, à morte e a outras vergonhas inerentes à nossa condição pode produzir em nós uma implacável ojeriza contra a carne. Nossa escape para esse fastio, somos levados comumente a crer estar na espiritualidade convencional, espiritualidade que é forjada para demonizar o corpo e seus embaraços, e pregar que Deus só pode ser experimentado nas esferas supostamente superiores da mente, do escape da realidade, dos olhos fechados, da privação dos sentidos, a saída. Jesus fazia o trajeto precisamente contrário ao nosso, avançando com galhardia em direção à experiência dos sentidos, tendo dedicado a maior parte de sua atividade no mundo ao esforço de minimizar os constrangimentos produzidos em pessoas de carne, pela fome, doença, dor, decrepitude, pela solidão. Cristo não ignorava os embaraços da dor, solidão, fome, do ciclo digestivo. Aliás, muitos desses atingiram-no em cheio na própria carne. De fato, cremos que o momento espiritual acontece somente enquanto o órgão está tocando dentro da igreja. A pizza que virá depois, cremos, não é espiritual. Orar antes de dormir é espiritual, levar o lixo para fora não. O coro da igreja é espiritual, a música secular que você assobia enquanto lava a louça não. Ler a Bíblia para o velho cego é espiritual, dar-lhe banho não. A vida devocional dos namorados é espiritual, seu beijo não. Jesus, estou crendo, apostaria no contrário em cada um desses passos. A nota central dos evangelhos está em que Deus se fez, formidavelmente humano, carne. Submeteu-se voluntariamente ao sangue, ao envelhecimento, ao suor, à bilis, aos gases, à urina, ao sêmen, à saliva, às fezes. Submeteu-se ao hálito dos outros, ao toque de estranhos, ao abraço de amigos, ao açoite de antagonistas. Deus se fez carne. Em absoluto contraste com ele, tudo o que fazemos como cristãos, tudo com que nos ocupamos e rotulamos de espiritualidade é para disfarçar a carne que somos. Jesus aprendeu a viver na carne e mostrou notável desenvoltura dentro dela. Em contraste com ele, sentimos que a carne nos incomoda, nos constrange, nos envergonha. Ao contrário de nós, no entanto, Jesus não buscava refúgio dessas coisas num mundo dos espíritos à prova dos constrangimentos. Ele não caía na tentação da espiritualidade convencional, e isso, aparentemente, é o que mais teimamos em não aprender com ele. Essa hesitação em abraçar a carne é, naturalmente, antiga na história do impacto da persuasão de Jesus. A carne do Filho do Homem representou grave escândalo tanto para judeus como para gregos, as duas grandes facções do mundo atingidas pela Boa Nova no tempo dos primeiros cristãos. Para os romanos, devidamente adestrados pelos gregos, o escândalo essencial da Boa Nova de Jesus não era a divindade ter morrido na cruz, a fim de resgatar a alma. Deuses que encarnavam e expiações tendo em vista a redenção do espírito eram lugar comum nas religiões de mistério muito antes do cristianismo entrar em cena. O escândalo não era, tampouco, o espírito de Jesus ter sobrevivido gloriosamente à morte. Sócrates, através de Platão, já havia se desdobrado para demonstrar por A mais B que a alma humana é eterna e impermeável à morte. O impensável, para os gregos e romanos, estava no fato de o corpo de Deus ter sido redimido. A notícia de Jesus ter adentrado a glória em forma corpórea, prometendo o mesmo destino aos seus seguidores. Na visão de mundo greco-romana, o espírito era uma chama imortal desgraçadamente presa dentro de um vaso mortal. Para os gregos, o espírito era puro e inefável, e o corpo impuro e irredimível.
O espírito era bem intencionado e puxava o homem para o alto. O corpo era corrupto e puxava o homem para baixo. O espírito era, por definição, indestrutível, e o destino mais honroso a que a carne podia aspirar era a dissolução. Imbuídos dessa convicção, os atenienses ouviram muito interessados o discurso do apóstolo no Areópago, até que Paulo mencionou a ressurreição do corpo, ponto em que perceberam que a doutrina daquele sujeito não merecia mais que zombaria e desprezo. Aqueles esclarecidos atenienses, mais ou menos como nós, não criam que houvesse no corpo e na carne qualquer coisa com vocação à redenção ou à eternidade. Já para os judeus, que viam a carne como obra de Deus e criam na redenção futura do corpo e da criação, o escândalo estava em ver Deus confinado aos limites da sua própria obra, como um dramaturgo que condescende em descer ao palco, um pintor que se rebaixa voluntariamente à condição de pincelada. O que era ainda pior, esse homem que sugeria ser a encarnação de Deus repudiava o ascetismo, popularmente associado à espiritualidade, e abraçava o mundo dos sentidos com exuberância, com paixão, com vertiginoso ardor. Atracava-se a gente, consertava corpos, alimentava estômagos, lavava pés, beijava seus amados, tremia de tensão e exaustão, não recuava diante da mais constrangedora e sensorial manifestação de afeto. Que Deus se rebaixasse às paixões do homem já era bastante ruim. Que o homem-Deus se refestelasse na carne, que afirmasse a carne em vez de negá-la, era afronta intolerável. 2000 anos depois, cá estamos nós, nem judeus nem gregos, mas algo infinitamente menos acabado, aspirando petulantemente seguir os passos do Filho do Homem, o impensável Deus conosco, o encarnado, o Deus que assumiu a condição de homem. E o que fazemos? Com um recato estúpido, pecaminoso e contraproducente, negamos hoje a carne de Jesus e a nossa. Queremos que as pessoas conheçam Jesus por meio da assimilação intelectual do nosso discurso, jamais pelo intercâmbio de caminhadas e pelo choque custoso entre corpos. Não queremos de modo algum traficar com a carne, porque não queremos que Deus trafique por meio dela. Esquecemos miseravelmente que a natureza divina de Jesus não estava escondida na sua carne. Estava manifesta nela. Essa nossa infantil negação da carne nos torna, entre outras coisas, companhia insuportável para todos ao nosso redor e ainda para nós mesmos. Vivemos como se a espiritualidade, como se a verdadeira vida, fosse terreno exclusivo do incorpóreo e intelectual, da oração, da devocional, da meditação, do discurso, da leitura. Fora raras exceções determinadas por um emocionalismo arbitrário, não conseguimos ver nenhuma espiritualidade num abraço, numa caminhada pela praia, num jogo de cartas, numa escalada, num café, numa churrascada, numa flor, num pedaço de pão, na mão de um amigo, numa dor de dente, nas pessoas que estão com você na praia. Para seguirmos o que penso ser o traço mais singular e essencial do caráter do Deus dos Evangelhos, é preciso que aprendamos a sensualizar a nossa espiritualidade. É preciso que passemos a procurar a espiritualidade no mundo sensorial, do mundo real, o mundo da experiência e dos sentidos. É preciso que passemos a ver nosso relacionamento com Deus e nossa participação no seu reino como algo que diz respeito ao que é palpável e material, ao mundo da pele, da carne e do sangue. Vivemos como cristãos esmagados por uma obsessão espiritualizante. Lemos a Bíblia, mas mantemos os olhos fechados para a revelação a que as narrativas dos evangelhos parecem dar mais ênfase, que incrivelmente, inquietamente, Jesus exercia e, portanto, enxergava a sua espiritualidade na esfera do toque, da visão, da companhia, da presença, do sabor, da voz, dos elementos, da comida, da natureza, do abraço. Jesus não apenas tolerou a carne, ele não apenas rebaixou-se à carne e, por certo, não a aboliu, ele a redimiu. Somos constantemente ensinados sobre a importância de morrer e ressuscitar como Jesus, mas ai de nós, não há quem nos ensine a encarnar. Livro, Em 6 Passos, o que Jesus faria. Autor, Paulo Brabo, páginas 56 a 63.